Então, se vamos falar sobre a utilidade de André para Jeffrey, colocando no contexto adequado, existem várias teorias sobre o que Jeffrey estava fazendo. Ele fazia parte de uma rede e não era um lobo solitário. Onde você se posiciona em relação a todas as teorias sobre o que Jeffrey estava fazendo? Bem, eu não acho que ele era um lobo solitário. Quero dizer, acho que ele certamente operava dentro de redes. E eu acho que isso está começando a se aparecer. E acho que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas estão tão nervosas agora e tão interessadas em suprimir esses arquivos de Epstein. Então, sim, eu sei que era uma operação maior do que as pessoas imaginam, porque ninguém conseguiu explicar como Epstein subiu tão rápido, como ele recebeu a fortuna de Lex Wexner para fazer o que quisesse. Ele recebeu a casa, recebeu uma procuração, todos os contatos que tinha. Quero dizer, ele era um ninguém que de repente surgiu como essa figura extraordinária. Então, sabe, há muitas perguntas sem resposta, e eu não acho que podemos simplesmente dizer que ele era um cara inteligente das finanças que tinha alguns mentores úteis. Curioso que Les West Wexner nunca tenha se pronunciado. E muitas pessoas muito envolvidas com essa história não falaram. Então, sim, ainda há muito para ser revelado. Quero dizer, se isso vai ser revelado é outra questão. Acho uma pena que esses arquivos de Epstein não possam ser divulgados. Há uma tentativa clara de salvar a pele de Trump e de apontar o dedo para Clinton, porque claramente muitas pessoas estavam envolvidas. E seria fascinante ver, por exemplo, o quão envolvida Sarah Ferguson está em tudo isso. Com que frequência ela ouvia, quando ela ouvia, e quanto dinheiro ele deu a ela, etc. Você sabe como ela se endividou com ele? Bem, eu não acho que ela ficou endividada com Epstein. Ela ficou endividada com membros da equipe dela que ela não tinha pago, um cara chamado Johnny O'Sullivan, que morava em Nova York. Acho que nem as relações públicas dela, Kate Waddington, tinha recebido. Mas essas eram dívidas que ela tinha com muitas e muitas pessoas. E Epstein era meio que o banqueiro sendo trazido como a solução dela para esses problemas. E ela tinha essa atitude extraordinária de que podia fazer o que quisesse. Se as pessoas emprestavam dinheiro para ela, ela assumia que era um presente, que não precisava pagar as contas. Ela saía de hotéis com contas enormes de serviço de quarto e não as pagava. Os editores com quem conversei a hospedaram em um hotel muito chique. Eles pagaram pelo hotel, mas esperavam que ela pagasse pelo serviço de quarto e pela conta do bar, que, segundo eles, no final ficou mais cara do que o próprio quarto. Então ela simplesmente se aproveita. Ela é totalmente, sabe, uma aproveitadora. Eu me lembro daquela operação secreta, tipo uma armadilha da mídia, em que ela estava tentando vender acesso a Andrew. Você se lembra disso? Sim, maio de 2010. Acho que era 500 mil. Ela saiu com 40 mil dólares. Tudo filmado. Ela negou e tentou processar o News of the World, mas desistiu quando mostraram que tinham gravado tudo e pegaram ela em flagrante. Mas claro, o motivo pelo qual eles estavam gravando ela era porque tinham ouvido que ela estava fazendo isso. Não foi um incidente isolado. Ela e Andrew, e ela, claro. Andrew negou qualquer envolvimento. Já tinham feito isso antes. Então, sabe, essa corrupção vem de muito, muito tempo atrás. Talvez seja por isso que ela voltou com ele para poder restabelecer essa habilidade. Bem, Exato. Por isso ela nunca o deixou, pois essa é sua marca registrada. Sem Andrew, ela não é nada. Isso preocupava muito Elizabeth e Philip, pois o filho dela não conseguia seguir em frente enquanto ela se apegava tanto a ele. E, sabe, não só ela tinha acomodação gratuita, o chefe e tudo mais, aquele estilo de vida incrível, mas também podia ir aos eventos da família. Quero dizer, é extraordinário. Eles se divorciaram em 1996 e lá está ela na Tribuna Real, em Wimbledon. Lá está ela, indo para a igreja. É extraordinário, ainda mais pelos escândalos em volta dela. Não foi apenas o News of the World. Ela enfrentou processos judiciais por não explicar grandes depósitos em suas contas feitos por pessoas que mal conhece. E isso nunca foi realmente investigado de forma adequada. Então, sabe, grandes dúvidas pairam sobre esse casal. sim, então muitas pessoas, sabe, se perguntam sobre a origem do encontro do príncipe André com Epstein naquela época.
Então, só resumindo, os problemas financeiros da Ferg levaram a ela a dever dinheiro para muita gente. E aí você disse que Jeffrey resolveu essa situação para ela. E então, em troca, ela apresentou Andrew. Então, Jeffrey, é isso que você está dizendo? Bem, acho que a apresentação aconteceu. E acho que eles provavelmente pensaram que ele seria uma pessoa útil para pagar as contas dela. Acho que havia várias outras vantagens. Quero dizer, eles frequentemente ficavam nas casas dele e continuaram a ficar nas casas dele muito tempo depois de 2010, quando disseram que tinham rompido o contato. Acho que quando chegaram lá, perceberam que podiam se aproveitar dele. E ele, claro, adorava ajudar. Isso os colocou de algum modo em dívida com ele. Era isso que ele queria. Como sabemos, ele chantageava várias pessoas e trocava informações. Eles acabaram caindo na armadilha dele. Então, em que ano aproximadamente Jeffrey e Andrew começaram a se aproximar? Bem, como eu disse, a data parece ser 1991. Não temos muitas evidências do que eles estavam fazendo naquela época. Andrew ainda estava na Marinha, mas ele tinha licenças em terra muito longas. Quero dizer, ele estava, por exemplo, no Cazaquistão, fazendo negócios em 1994. Então, sabe, isso novamente precisa de mais pesquisa. Mas esse período da vida de Andrew é bastante opaco. E o mesmo vale para Epstein. Quanto tempo esse relacionamento durou? O relacionamento entre Andrew e Epstein durou até a morte de Epstein. Então, sabe, eu não acho que eles estavam, nós sabemos pelos depoimentos, no caso do Barclays e com Jesse Slaley e outros, que sabe, eles ainda faziam negócios juntos, eles ainda se comunicavam e se encontravam. Então, eu não acho que nada mudou depois de 2010. Isso continuou e continuou até a morte na unidade prisional. Então, esse é um período de tempo bastante longo. Podemos revisar isso cronologicamente e apenas olhar os momentos mais notáveis? O que você diria que foi o primeiro momento mais notável? Bem, temos 1999, quando há a primeira gravação de André no voo para a ilha, indo para a ilha. Acho que isso é importante. Temos claramente o famoso episódio de dezembro de 2010, quando ele é fotografado. Indo se despedir de Epstein. Ele é fotografado no parque, claro, armado por Epstein, andando no Central Park. E é a partir desse momento também que temos ele acenando para Catherine Keating de uma forma muito afetuosa pela porta. Acho que esses são os dois principais pontos, mas então, claro, temos todos os outros episódios de 2008, 2009, quando Epstein está cumprindo sua pena. Era uma pena muito branda. Ele basicamente ficava solto, seja no escritório ou até podendo ir para casa e viajar. Tentando entender o que ele estava fazendo com Andrew naquela época. O problema é que temos apenas parte dos registros de voo. Temos o depoimento de algumas pessoas, como por exemplo, Virginia Giuffre e o famoso encontro em março de 2001, quando ela afirma que ele dormiu com ela pela primeira vez. E esse relacionamento, se é que podemos chamar assim, aconteceu naquela primavera. Temos relatos de outras pessoas que viram André na ilha em datas posteriores. Ainda falta muita informação para preencher ali. Sim, então continue. Vou só trocar a bateria. Analisando as alegações da Virginia, precisamos ter cuidado com as palavras. Temos a terceira alegação na ilha. Você conhece o que ela falou do príncipe Andrew? Sim, quero dizer claramente, isso foi contestado por muitas pessoas. Sabe, vou dar a ela o benefício da dúvida nisso. Ela está trabalhando com um escritor fantasma. As coisas estão sendo exageradas para vender o livro. Ela é uma garota traumatizada, que sabe, talvez tenha exagerado ao contar certas coisas às vezes. Mas, no geral, ela tem sido bastante consistente. E, pela minha experiência, com o material que consegui corroborar, a história dela se sustenta. Então, sabemos que Andrew estava na ilha. Quero dizer, há pessoas falando sobre ele dançando com Virginia Giuffre na ilha, como Steve Scully, por exemplo.
Então, sabe, eu tendo a acreditar nela. Ninguém apresentou nenhuma evidência concreta que desminta isso. Quero dizer, eles zombam disso, tentam desacreditar a foto, mas eu não vi nenhuma evidência que mostre que a foto não é totalmente genuína e que ela teve esses 3 episódios. Se esses episódios foram a sós com André ou parte de uma orgia, já é outra questão. Mas, sabe, o problema é que a maioria dessas garotas eram jovens da Rússia e de outros lugares, trazidas de ônibus, trazidas de avião e depois levadas embora. Ninguém sabe onde elas estão, talvez casadas e com filhos. Mesmo se fossem encontradas, não querem se expor. Elas assinaram um acordo de confidencialidade. Não vejo motivo para se manifestarem. Muitas pessoas preferem manter essa história em segredo. Sim, e Virginia disse que Jeffrey, Ghislaine, Andrew e John Lacknell estavam brincando que aquelas garotas nem falavam inglês e que eram as mais fáceis de abusar, porque eles achavam que sairiam impunes, já que elas nem falavam inglês. Sim, com certeza. Eram garotas vulneráveis e a forma como eles agiam era muito cínica. E uma das coisas que descobri conversando com Laura Burns, que foi a pesquisadora desse programa Panorama, e ela conseguiu muitas informações realmente interessantes, ela tem e-mails de Ghislaine e Andrew discutindo sobre Virginia, a mulher que eles afirmam nunca ter conhecido, e como eles lidariam com ela. Empresas de relações públicas foram contratadas para tentar desacreditá-la, e ainda hoje algumas continuam espalhando seu veneno. Então você tem o príncipe Andrew dizendo que não se lembra de Virginia, sabe? Que as fotos são falsas. Lady Victoria Hervey conseguiu fingir interesse pela propriedade e entrar lá para fazer essa coisa absurda, dizendo que eles nem caberiam perto do corrimão. O que você acha das tentativas de desacreditar as alegações de Virginia sobre a foto? Bem, essas são pessoas que, pelo que entendo, estão sendo pagas por pessoas que promovem Andrew e Ghislaine. Então, eu não levo nada do que eles dizem a sério, de jeito nenhum. Não há nenhuma evidência que comprove que a foto foi falsificada e eles não conseguiram apresentar nenhuma. E você sabe, o pagamento que veio, o que você acha que foi a base para que André fosse orientado a fazer esse pagamento? Bem, quero dizer, a desculpa é que foi para abafar a história e não ofuscar o jubileu. Mas você sabe, ele basicamente, não queria ir ao tribunal onde haveria depoimentos. E foi mais fácil resolver isso e encerrar o assunto, sem precisar passar por nenhum processo legal, o que poderia ter revelado todo tipo de outras coisas. Foi a opção menos pior, uma forma de limitar danos. Você já pensou por que alguém na posição dele faria algo assim com Virginia, sabe? Quando ele tem filhos próprios e é uma pessoa tão conhecida? É arrogância, ego. Ele só acha que pode fazer qualquer coisa e sair impune, desvio de elite. O que levou ele a adotar esses comportamentos e buscar Epstein mesmo após sua condenação? Bem, quero dizer, a maioria dessas coisas. Quero dizer o fato de que ele, o apetite sexual dele, para começar. E eu acho que ele sentia que era invencível, que estava protegido, que os agentes de proteção não diriam nada. O pessoal diplomático que via essas coisas acontecendo, ele realmente pegava emprestado o carro do consulado de Nova York para ir a esses encontros e ninguém romperia o silêncio e diria nada. E assim, ele podia fazer exatamente o que queria. E como você disse, essas eram garotas que não estavam em posição de fazer nada ou colocar qualquer pressão sobre ele. E eu acho que ele é ingênuo. Ele meio que achava que Epstein era seu amigo. E eu não acho que Epstein fosse. Ele estava usando ele. Porque Paul Page entrou em detalhes conosco sobre a logística das informações que eles teriam obtido sobre Epstein e os americanos teriam essas informações. E teria havido uma discussão e eles teriam aconselhado o príncipe Andrew a não ir vê-lo. E o príncipe Andrew teria que ter ignorado essa decisão para continuar a visitá-lo. Com certeza. Ouço essa história repetidas vezes, com todo tipo de gente sendo avisada a não ter contato. A Fergie foi avisada para não ter contato com Steve Wyatt por causa dos vínculos dele com serviços de inteligência de potências estrangeiras.
e ela simplesmente ignorou isso. Então, sabe por que ele fez a entrevista no Newsnight quando todos disseram para não fazer? Porque acha que sabe mais. E, sabe, um dos temas do livro é que as regras não se aplicam ao Andrew. Então, sabe, ele vai usar o celular em um lugar onde disseram para ele não usar o celular. Sabe, ele vai, fazer coisas no trânsito que não pode fazer. Ele não foi para a chamada em Gordonstone como os outros alunos porque se achava importante demais para isso. Esse é ele. Então, o que você acha quando André disse que foi até a casa de Jeffrey para terminar a amizade e que isso foi algo responsável e honrado da parte dele? Acho essa declaração ridícula. Como disseram, isso ficou claro logo. Ninguém passa 5 dias com alguém só para se despedir. Você não tem jantares oferecidos em sua homenagem. Você não vai ficar na casa de alguém quando há vários hotéis na esquina, incluindo o uso do consulado de Nova York. Sabe, é simplesmente uma mentira descarada. E parece que é isso que ele faz. Ele não percebe o quão estúpido ele é.